Opa, tudo bem? Segundona, né? Segundona é sempre chato, né? Porque segunda-feira, né? Final de semana sempre podia ter sido mais longo. Sobretudo aqui onde eu vivo, que é verão agora, e a gente tem invernos muito longos e tal. Então, quando é verão e tá fazendo solzinho, é bom aproveitar o tempo livre, né? Ficar fora e tal, mas bom, fazer o quê, né? Vamos trabalhar. Eu, nesse vídeo, queria bater um papo com vocês sobre o que está acontecendo na Bielorrússia. A Bielorrússia não é um país que a imprensa brasileira tenha muita atenção, né? Não é um país que a imprensa brasileira discuta muito, né? Mas a Bielorrússia, geopoliticamente, é importante, porque a Bielorrússia está entre os países bálticos, que são membros da União Europeia e da OTAN, onde eu vivo, e a Rússia. E a Bielorrússia também é considerada o último país com regime ditatorial dentro da Europa. No próximo domingo, dia 10 de agosto, haverá eleições presidenciais na Bielorrússia. E obviamente que o presidente atual, o Alexander Lukashenko, que é o cara que é considerado o último ditador da Europa, ele está com esperança de ganhar as eleições, obviamente, porque as eleições serão manipuladas. Mas mesmo levando-se isso em consideração, as eleições, fora ele, tem mais 4 candidatos. E um dos candidatos é uma mulher jovem, 37 anos, se eu não me engano, que é a esposa de um candidato que foi preso. O cara tinha se candidatado, o cara queria se candidatar para essas eleições, mas no fim das contas ele foi preso. Essa senhora, ela está com uma popularidade muito grande e coisa que nunca foi visto, coisas nunca vistas na Bielorrússia nos últimos anos, nos últimos 30 anos. Por exemplo, pessoas saindo na rua para dar apoio a um candidato da oposição e protestos contra o governo. Isso jamais aconteceu desde a dissolução da União Soviética. Então, essa senhora, na verdade, é ela que tem a chance, né, caso as eleições fossem legítimas, né, e vamos esperar que sejam, apesar de eu duvidar muito, né. Então, essa senhora é quem tem a chance de ganhar as eleições, né, e ser a próxima presidente da Bielorrússia. E nesse contexto aconteceu uma coisa muito interessante semana passada, que 33 mercenários de um grupo privado, obviamente, né, que são mercenários de um grupo privado, 33 mercenários do grupo russo Wagner foram presos em Minsk. E isso causa estranheza, na verdade, porque há várias versões por o que é que 33 mercenários do grupo Wagner, e eles estiveram na Ucrânia, eles estiveram na Síria e mais recentemente eles estiveram na Líbia, que aliás tem um monte de coisa interessante acontecendo na Líbia também. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que é que 33 mercenários do Wagner estão fazendo na Bielorrússia? Bom, há 3 versões. A primeira versão é que eles foram mandados pelo governo russo para criar desestabilização, para desestabilizar a Bielorrússia, de tal forma que outro candidato que não o Lukashenko ganhasse as eleições. Essa versão especificamente não tem muita lógica, porque a candidata mais popular que eu citei anteriormente, ela não é exatamente muito favorável à Rússia e muito menos à intenção da Rússia de anexar a Bielorrússia. A Rússia tem feito várias tentativas nos últimos anos em anexar a Bielorrússia, não de forma militar, mas através de acordos, através, né, de esses acordos internacionais que cada vez mais reduzem a autonomia da Bielorrússia e realmente houve conversas para se anexar a Bielorrússia à Rússia e o Lukashenko foi contra. Então, por um lado, a Rússia talvez preferisse um outro presidente que fosse mais alinhado à ideia de incorporar a Bielorrússia à Rússia. Mas esses candidatos agora, nesse momento, não são esses candidatos, não serão eles que irão apoiar a Rússia nessa tentativa. Bom, ainda nessa discussão das eleições, tem uma outra versão que esses mercenários estavam em trânsito
rumo à Turquia, e a partir da Turquia não se falou mais nada a respeito de para onde eles poderiam estar indo, e que os serviços de segurança belorussos não foram informados da presença deles, e isso é um engano muito grande. Essa é a versão oficial do Kremlin, essa é a versão oficial da Rússia, e a Rússia, nesse momento, inclusive, está pedindo para o governo da Bielorrússia para libertar e extraditar para a Rússia o mais rápido possível esses mercenários, dizendo que realmente não houve nenhuma intenção de desestabilizar nada, que nada não passa de um grande mal-entendido e que eles estavam ali simplesmente em trânsito e perderam o avião. A versão dos serviços de segurança da Bielorrússia é que eles estavam sim para criar, para fazer operações de influência e para criar confusão dentro do país, e que haveria na região de Pskov, que é na fronteira, perto da fronteira entre a Bielorrússia e a Rússia, mais 200 homens esperando para entrar no país. E isso talvez faça sentido, mas não para anexar a Bielorrússia, mas simplesmente para realmente criar confusão, mas só que nesse sentido, eu diria, não para ajudar qualquer outro candidato, mas talvez para ajudar o próprio Lukashenko. Ou ainda, existe uma versão mais louca ainda, que é uma versão de um analista ucraniano, dizendo que realmente foram mandados lá, que para criar confusão, né, para desestabilizar, só que não no sentido de ajudar qualquer outro candidato, mas sim no sentido de forçar o Lukashenko a tomar decisões drásticas e reprimir qualquer protestos resultando dessas campanhas de desestabilização, dessas operações de desestabilização, sujando suas mãos de sangue e realmente daí fazendo com que o Ocidente se afaste completamente da Bielorrússia, como foi com o caso do presidente Yanukovych na Ucrânia. Então, essa é uma versão que talvez seja verdade, mas é difícil comentar sem acesso, né? Mas é uma possibilidade, apesar de ser sinistra demais. Uma outra possibilidade também é do próprio Lukashenko ter sido informado pelos serviços de segurança, ter mandado a prisão desses homens para mostrar como forma de campanha eleitoral, para mostrar que ele realmente está protegendo os interesses da Bielorrússia e apenas ele, com uma mão forte, pode garantir que a Bielorrússia irá seguir sua trajetória independente, etc, etc, etc. Eu particularmente acredito que, com ou sem qualquer ação do Grupo Wagner, a situação na Bielorrússia nessas eleições é realmente, vamos dizer assim, preocupante, tem que ser observada, porque dependendo do resultado das eleições, se o Lukashenko ganhar as eleições de novo, e provavelmente ele vai ganhar, a oposição vai protestar, provavelmente não vão ficar quietos, e isso pode resultar em ações mais drásticas por parte do governo. O Lukashenko ele está tentando dançar entre a Rússia e o Ocidente. E provavelmente essas eleições agora vão ser o momento da verdade. Eu conversei com um conhecido que trabalha na Bielorrússia em um think tank próximo ao governo belorrusso, e ele me disse que nesse momento o Lukashenko entendeu que a Rússia é uma má escolha e ele quer fazer de tudo para fazer uma transição, para promover uma transição da Bielorrússia para ficar mais próxima ao Ocidente. Talvez isso seja verdade, né? O Lukashenko ele vem tentando sempre dançar, ele vem tentando sempre manter um equilíbrio entre a Rússia e o Ocidente. Talvez agora, com essas eleições, seja o momento que vai definir o que vai acontecer no futuro próximo.
De qualquer maneira, ele ganhando ou perdendo, parece que um relacionamento mais próximo com a Rússia não está na pauta. Vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo durante as eleições. Eu vou manter vocês informados. Semana que vem eu faço um vídeo contando o que aconteceu. Se Deus quiser, eu vou estar de férias, mas ainda assim eu faço um vídeo, né? Não tem importância. E vamos ver o que acontece, porque a não ser que haja uma repressão muito grande por parte dos serviços de segurança, o futuro próximo na Bielorrússia promete. Bom, até lá, um grande abraço a vocês, uma boa semana, né? Vamos manter o pensamento positivo que aqui pelo menos a segunda já acabou, aí a segunda já está terminando, significa que o final de semana está cada vez mais próximo, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe, assine o canal, siga o blog. Um grande abraço, obrigado por assistir e até a próxima vez.